Fala pessoal, estamos de volta, mais um vídeo de direito penal e esse vídeo aqui é um vídeo muito especial porque a gente vai conversar sobre um assunto, a gente vai aprofundar um assunto que talvez você esteja um pouco aéreo com relação a isso ou você nunca se atentou para isso. Qual que é a diferença de dolo e consciência da ilicitude? Aonde que eles estão no conceito de crime? A gente tem lá fato típico, será que está lá? Será que está lá em ilicitude? Será que está em culpabilidade? Será que está na punibilidade? Onde que está a consciência da ilicitude? Onde que está o dolo? Eles são a mesma coisa? Se eu tirar o dolo, o que que acontece? Se eu tirar a consciência da ilicitude, o que que acontece? Se eu errar com relação a eles, que erro que é? Tudo isso você vai ver nesse vídeo de hoje. Beleza? Então olha só, para começar a falar sobre isso, né? Antes de mais nada, vou deixar para vocês aí minhas redes sociais, né? Então a gente nunca pode esquecer de ir lá e seguir o Professor Cenoura, de se inscrever no canal do Cenoura, ajudar a gente nas redes sociais e tirar suas dúvidas, né? Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no Professor Cenoura que a gente resolve. Então vamos lá falar sobre dolo e consciência da ilicitude, galera. Caramba, que assunto bom de falar, né? Que assunto bom de falar, desvendar esse mistério, né, sobre o dolo e a consciência da ilicitude. Olha só, antes de qualquer coisa, a gente tem que descrever para vocês que existia um sistema causal que depois se tornou um sistema finalista. Quer dizer, existia o sistema causal e depois veio o sistema finalista para substituir o sistema causal, né? Lembrando que o sistema finalista é o que a gente adota no nosso Código Penal. Né? É o que a gente adota no nosso Código Penal. Tá bom? Então olha só. Antes de falar disso tudo, né, dessa tabela completa para vocês aqui, deixa eu botar uma folha branca, tá? Vou botar uma folha branca aqui, para a gente falar sobre o seguinte, ó. A gente tem fato típico, que mais? Ilicitude, que mais? Culpabilidade. E se tiver tudo isso, a gente tem ainda a punibilidade. No fato típico, a gente tem a conduta, ó, conduta, a gente tem nexo causal, a gente tem resultado nos crimes materiais, né? E a gente tem a tipicidade. Tá? Tipicidade, por sua vez, né, que pode ser formal, e tem ainda a tipicidade material. Na ilicitude, você tem lá exclusões da ilicitude, né? Você vai ter a legítima defesa, você vai ter estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Na culpabilidade, né? O que a gente tem? Isso aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês, ó, sistema finalista. Tá? Na culpabilidade, hoje, o que a gente tem na culpabilidade? A gente tem a imputabilidade, a gente tem a inexigibilidade, de conduta diversa, e a gente tem aqui, ó, potencial consciência da ilicitude. Beleza? Hoje, esse é o panorama que a gente tem, tá? O dolo e a culpa, pessoal, eles estão aqui, ó. Então, vou falar do dolo, né? O dolo, ele tá aqui, ó, na conduta. Hoje, a gente tem, então, tá? No sistema finalista, hoje, a gente tem o dolo dentro do fato típico, consciência da ilicitude na culpabilidade. Isso que a gente tem hoje no sistema finalista. No sistema causalista, não era assim. No sistema causalista, o dolo, ele estava, né, no sistema causalista, sistema causal,
O dolo, ele estava onde? Na culpabilidade. O dolo estava na culpabilidade. E a consciência da ilicitude fazia parte do dolo. Olha, feita essa tabela aqui, vamos voltar no slide lá. Olha aqui, ó. Olha só. Sistema causal, o dolo e a culpa estavam onde? Na culpabilidade. Por isso que a gente falava em dolo normativo. Ó, a consciência da ilicitude era um dos elementos do dolo, junto com a vontade e a representação do resultado. Então a gente tinha aqui, ó, lá no sistema causal, a gente tinha assim, ó, o dolo, ele era formado pela consciência da ilicitude, pela vontade e pela representação do resultado. Esse era o dolo, tá, que estava lá na culpabilidade no sistema causal. Então, obviamente que no sistema causal, se eu tirasse o dolo, ó, excluir o dolo, eu estou excluindo automaticamente quem? A consciência da ilicitude, porque a consciência da ilicitude era parte do dolo. Então, ó, afastando o dolo, necessariamente eu afastava a consciência da ilicitude. Se eu tirasse o dolo, eu tirava a consciência da ilicitude, porque eles estavam no mesmo barco, tá? Então, olha, a ausência de dolo, se o dolo está na culpabilidade, se eu tiro o dolo, o que eu afasto? A culpabilidade. Então, a ausência de dolo normativo era uma causa de exclusão da culpabilidade. E isso é o que a gente tinha no sistema causal. Tá? Só que quando veio o nosso Código Penal com o Welzel e veio o sistema finalista de Welzel, né, a gente adotou o sistema finalista no Código Penal, a gente tirou, o sistema finalista tirou o dolo e a culpa da culpabilidade e colocou lá no fato típico, dentro da conduta. Não está mais na culpabilidade. Porém, pessoal, o dolo, quando ele saiu aqui, esse dolo aqui, ó, quando ele saiu da culpabilidade e ele foi para o fato típico, lá na conduta, ele não trouxe, deixa eu mudar de cor, ele não trouxe a consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude ficou na culpabilidade. O que ele trouxe? Quando ele veio para cá, ó, ele trouxe a vontade e ele trouxe a representação do resultado. Ele não trouxe a consciência da ilicitude. Por isso que esse dolo que veio para cá, eu vou até botar de outra cor, né? A gente chama ele de dolo natural. Olha só, o dolo, agora, ele está na conduta. Dentro do fato típico. A consciência da ilicitude ficou na culpabilidade, se separando do dolo, que está no fato típico, deixando o dolo, então, de ser normativo e passando a ser um dolo natural, formado pelo quê? Ó, representação do resultado e vontade. Esse é o dolo agora. Sumiu a consciência da ilicitude porque a consciência da ilicitude ficou lá na culpabilidade. É possível analisar em separado o dolo, é uma coisa, dentro do fato típico. E o que acontece se não tiver dolo? Erro de tipo. E eu posso analisar de maneira separada a consciência da ilicitude. Aonde? Na culpabilidade, que vai gerar um erro de quê? Proibição. Olha só, pessoal. Olha só isso aqui. Olha como é que fica simples. A ausência de dolo gera atipicidade. E a ausência de potencial consciência da ilicitude exclui a culpabilidade. Então, vamos por partes. Olha só. A gente tinha, antigamente, o dolo e a culpa, eles estavam na culpabilidade. E a consciência da ilicitude era um elemento do dolo. O dolo era formado consciência da ilicitude, representação do resultado e a vontade, o elemento volitivo. Quando veio o finalismo e o dolo saiu da culpabilidade e foi para o fato típico, ele levou todos os elementos junto, menos a consciência da ilicitude. Ele falou, não, consciência da ilicitude, fica aí na culpabilidade, que eu, dolo, junto com a vontade e a representação do resultado, a gente vai se mudar lá para o fato típico. Ele se mudou para o fato típico sem levar a consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude ficou na culpabilidade, de maneira potencial. Então a gente tem um potencial conhecimento da ilicitude
né, a potencial consciência da ilicitude, que faz parte da culpabilidade. Se eu tiro o potencial conhecimento da ilicitude, o que eu tenho? Um erro de proibição. Por outro lado, o dolo que foi lá para a conduta, se eu tiro o dolo, eu não tenho conduta. Né? Eu tirei o dolo e a culpa, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico, o fato é atípico. Então, mas na prática, qual que é a diferença? Como é que eu sei assim, olha, isso aí que você está falando é o dolo, ó, isso aí que você está falando é a consciência da ilicitude. Por exemplo, olha só, eu ingeri bebida alcoólica, peguei o carro e dirigi, depois de ingerir bebida alcoólica. Beleza? Esse é o fato que aconteceu. Olha a cabeça do cidadão. Ele pensou assim, cara, vou dirigir, porque tomar só uma cerveja antes de dirigir não é crime. Não é crime tomar só uma cerveja. Então eu vou dirigir. O que está acontecendo aqui? Quando ele pega o carro e dirige, essa direção dele foi dolosa ou culposa? Porque ele não sabia que era crime. Foi dolosa ou culposa? Traduzindo essa pergunta para ficar fácil de você visualizar, ele dirigiu de propósito ou ele dirigiu sem querer? A direção em si foi de propósito. Ele não entrou no carro e falou, meu Deus, o carro está andando, o que está acontecendo? Ele dirigiu de propósito, ele quis dirigir, ele conduziu o carro. Ele que quis fazer isso. Então a conduta foi dolosa. Agora, quando ele fez isso, ele tinha consciência que isso era ilícito? Não. Percebeu? Isso é você afastar a consciência da ilicitude, a culpabilidade. Isso é um erro de proibição, teoricamente, né? Um erro de proibição. Se é de o que seria um erro de tipo? Ele não saber que está dirigindo. Aí é um erro de tipo. Meu Deus, isso aqui é dirigir? Eu não sabia que você queria dirigir. Eu não estou dirigindo. Nossa, eu nem sabia que eu estava dirigindo. Aí eu tenho um erro de tipo. Para aprofundar nisso, olha só essa outra tabela, tá? Vamos lá. Erro de tipo e erro de proibição. Olha só. Para você nunca mais errar isso na sua vida. Nunca mais você vai errar. Vamos falar primeiro do erro de tipo. O agente não sabe o que ele está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. O pessoal está viajando de Brasília para Goiânia, de ônibus. Fala assim, olha, eu tenho um pacote de açúcar. Você leva para mim? Levo. Sem problema. Parou na Blitz, quando foram ver, era cocaína. O que a pessoa vai falar? Eu não sabia que estava levando cocaína. Eu não sabia. A minha conduta não era assim, vou levar cocaína. A minha conduta era, vou levar açúcar. Eu não sabia da conduta de levar cocaína. Eu não sabia que estava cometendo essa conduta de levar cocaína. Perceberam? Isso é a gente não saber o que ele faz, é um erro de tipo. Eu estou mexendo ali, ó, eu afasto, nesse caso, o dolo dele. Tá bom? Olha a diferença no erro de proibição. O agente sabe o que faz. Deixa eu mudar a cor. Erro de proibição. O agente sabe o que faz, mas acredita que pode. Eu falo assim, olha, você está indo para Goiânia de ônibus, né? Você leva cocaína para mim? Você vai, cocaína? É porque de avião não pode, porque é tráfico de drogas, mas de ônibus pode. Ah, de ônibus pode? Pode. Ah, então leva. Quando a Blitz para, ela não vai falar assim, nossa, não sabia que estava levando cocaína. Ela fala, estava levando cocaína. Dolo. Mas eu não sabia que não podia. O meu dolo está intacto. O problema está na consciência da ilicitude. Está percebendo? O erro de proibição, ele não mexe no dolo, ele não mexe na tipicidade, na conduta que está lá no fato típico. Ele não mexe nisso. Ele mexe o quê? Na consciência da ilicitude. Eu não quero saber se você fez de propósito ou sem querer isso aqui. Você sabia que isso aí que você está fazendo é ilícito? Você tinha conhecimento potencial da ilicitude? É isso que importa para o erro de proibição. É isso que importa. Tá? Então, olha, no erro de tipo, aonde que está o erro no erro de tipo? O erro está onde? O erro está no dolo. No erro de proibição, o erro está onde? Na potencial consciência da ilicitude. Está aqui o erro. Por isso que eu digo que se tiver um erro de proibição, o que afasta? A culpabilidade, que é justamente onde está o potencial
consciência da ilicitude. Se eu tiver um erro de tipo, eu vou afastar o quê? A conduta. Se eu estou afastando a conduta, eu vou afastar o quê? A tipicidade, que é onde está a conduta, que é onde está o dolo, que hoje é natural. Então, olha aí, ó. Cara, isso aqui, essa tabela, pessoal, isso aqui é uma coisa sensacional, bicho. Você nunca mais vai errar isso aqui. O agente, quando ele não sabe o que ele está fazendo, é um erro de tipo. Quando ele sabe o que está fazendo, mas o erro está na consciência da ilicitude, é um erro de proibição. É só você separar o dolo e a consciência da ilicitude que você consegue visualizar de maneira muito mais fácil o erro de tipo e o erro de proibição. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Beleza? Então, é um vídeo rápido, um vídeo curto, em que eu queria trazer para vocês de maneira aprofundada essa diferenciação entre o erro de tipo e o erro de proibição, mas levando como parâmetro, né, tendo como conhecimento todo o histórico do dolo, saindo da culpabilidade, indo para a conduta, o dolo que era formado, a consciência da ilicitude fazia parte do dolo, não faz mais parte do dolo, foram separados. Eles foram separados. Um ficou na conduta, no fato típico, o outro ficou na culpabilidade. E isso traz consequências diferentes se você afasta um dos dois. Se eu afasto um, eu tenho uma consequência. Se eu afasto o outro, eu tenho outra consequência. E isso não acontecia no causalismo, porque no causalismo os dois estavam juntos na culpabilidade. Se eu afastasse o dolo, automaticamente eu estava afastando a consciência da ilicitude. Hoje em dia não. Se eu afasto o dolo no erro de tipo, eu nem analiso a consciência da ilicitude, porque eu não chego a analisar a culpabilidade. Quando eu analiso na ordem, o fato é típico? É. Analisar a conduta, tá? É. Aí eu passo para a ilicitude. O fato é ilícito? É. Aí eu passo para a culpabilidade. Se eu tenho um erro de tipo, eu já corto na conduta ali. Eu não tenho conduta, eu não tenho tipicidade. Eu nem analiso, ou sequer analiso a culpabilidade. Eu sequer analiso a consciência da ilicitude. Esse foi mais um bloco de direito penal em que eu quis trazer para vocês de maneira aprofundada erro de tipo e erro de proibição, analisando, já aproveitando o embalo para analisar dolo e consciência da ilicitude. Beleza, galera? Fecha a conta, passa a régua, tchau, obrigado.